Estamos abordando já nas aulas anteriores os diferentes aspectos da salvação. Tivemos uma aula sobre regeneração, intitulada Novo Nascimento. Depois, na sequência, falamos sobre adoção, santificação, redenção, justificação, reconciliação. E eu quero, nessa aula, falar a respeito da glorificação, o sétimo e último aspecto da salvação. É importante destacar que o nosso espírito ele é regenerado por meio do novo nascimento, como já foi ensinado. No entanto, a nossa alma passa por um processo de restauração e o nosso corpo, no futuro, por ocasião da vinda de Jesus, será transformado. Essa transformação do corpo é o foco dessa aula. Na próxima aula, nós vamos detalhar melhor a abrangência da salvação e também vamos enfatizar como ela toca o espírito, a alma e o corpo. Obviamente, como já vou dar os detalhes sobre a glorificação do corpo aqui, na próxima aula isso será apenas mencionado. Mas vamos lá. Quando falamos a respeito de glorificação, de onde provém essa expressão? Bom, em primeiro lugar, acredito que podemos citar Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21, que diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então a Bíblia está enfatizando a nossa expectativa na vinda do Senhor Jesus, e a vinda do Senhor Jesus é o ponto-chave de culminação dessa transformação do corpo. Então a Bíblia diz, por ocasião da sua vinda, nosso Senhor, que vem como Salvador na sua segunda vinda, assim como é na primeira, porque é só na segunda vinda que ele vai cumprir todo o propósito da redenção. Então, nosso Senhor vai transformar, a Bíblia diz, o corpo da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Significa que esse corpo que hoje reflete humilhação, um dia vai refletir glória e a glória de Cristo. Então, é esse ato de comunicar glória da parte do Senhor ao nosso corpo que nós chamamos de glorificação. Em Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo também usa essa linguagem. Por exemplo, no versículo 11 de Romanos 8, ele diz: se em vocês habita o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu espírito que habita em vocês. Aqui, vivificará o corpo mortal é a promessa da ressurreição. Já apresentamos lá no início, na aula de número 23, a ressurreição dos mortos como um dos rudimentos da doutrina de Cristo. E estamos aguardando essa obra. Logo, a glorificação dos nossos corpos, ela se dá na vinda de Jesus. E o que acontece com a vinda de Jesus é a ressurreição dos justos. Portanto, é nesse momento que a glorificação vai acontecer. Depois de enfatizar isso no verso 11, quando chega no verso 17, o apóstolo Paulo diz assim em Romanos 8, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. O que é esse sejamos no futuro glorificados? No verso 18 ele diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, ser glorificado é a manifestação de uma glória que vai se manifestar em nós. Esse em nós, inclusive na nossa própria carne. No verso 21, o apóstolo diz, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, há uma libertação que vai se manifestar quando? Quando essa glória extraordinária prometida vier. Essa, por sua vez, vai tocar de uma forma especial nossos corpos. Paulo fala disso no verso 23, quando ele termina dizendo que estamos aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, essa é a manifestação da glória de Deus, transformando o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. E, ao longo da exposição dessa aula, você vai compreender por que é que Paulo chega ao ponto de fazer essa declaração sobre aquilo que nos aguarda em relação à transformação do corpo. Para isso, eu gostaria que a gente pudesse fazer aqui uma construção. Então, em primeiro lugar, quero apresentar a condição inicial do homem na criação, a proposta de Deus,
o que aconteceu com a queda, não apenas com o primeiro homem, mas com toda a humanidade. Então nós vamos contrastar o que é que Cristo veio fazer para reverter isso tudo, sempre dentro da ótica da glorificação, do que precisa acontecer nos nossos corpos, para só então focarmos na relação de todas essas coisas com aquilo que nos aguarda, que é a glorificação dos nossos corpos. Então vamos lá. Algo que nós precisamos destacar é que em Romanos, no capítulo 5, no verso 12, Paulo faz uma espécie de releitura ou de redefinição, né, em poucas palavras, em frases condensadas, de tudo aquilo que a Bíblia nos apresenta lá no Gênesis ter acontecido com a humanidade a partir de Adão. Como o pecado entra na humanidade, como ele entra no mundo, como ele entra na história, a Bíblia é enfática nisso, dizendo por meio de Adão. Então, em Romanos, no capítulo 5, no verso 12, a Bíblia diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Quando Paulo diz por um só homem, é evidente que ele está falando de Adão, até porque 2 versículos depois, no verso 14, ele vai mencionar Adão por nome. Ele diz: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, né? Porque ele faz essa pausa na história da humanidade em Moisés, por causa que em Moisés temos a entrada da lei. Então ele diz: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Aí ele diz assim: o qual prefigurava o que havia de vir. Então Paulo está explorando algumas figuras que são importantíssimas na construção de uma narrativa. Primeiro ele fala de Adão, e depois ele diz que Adão prefigurava um outro que viria. Eu já quero adiantar que, obviamente, Paulo está falando de Cristo. Adão trouxe a queda e o problema, mas ele prefigura um outro que traria a solução. E é muito importante que a gente entenda como a Bíblia fala desses dois. Por exemplo, no verso 15, na sequência, Paulo diz: mas o dom gratuito não é como ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, está falando de Adão, muito mais a graça de Deus e o dom da justiça, pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então, assim como um estragou, o outro viria consertar, né? No verso 17, ele volta a repetir: se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, uma referência a Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Ou seja, a causa de todo o problema é atribuída a um homem, a solução ela também é atribuída a um homem. Ah, é o Deus homem? Sim, é o Deus que se fez homem. Ele, como homem, vem resolver essa situação. Verso 18. Portanto, assim como por uma só ofensa, de novo a menção de Adão, veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Verso 19 de Romanos 5, porque como pela desobediência de um homem só, de novo a ênfase de Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, referência a Cristo, muitos se tornarão justos. Todos esses textos estão sendo lidos porque a Bíblia atribui a entrada do pecado no mundo à pessoa, ao erro de Adão, o que tem nos levado a chamar de o pecado original, a natureza adâmica, né? Expressões que são tentativas de explicar um pouquinho melhor o que a Bíblia está apresentando, mas que a partir desses textos aqui de Romanos 5 é incontestável que o problema começa com Adão. Mas o que eu e você precisamos compreender é que o plano de Deus para Adão era completamente diferente. A palavra de Deus nos mostra que Adão foi criado conforme a imagem de Deus. Um Deus santo, um Deus sem pecado, faz o primeiro homem, que deveria ser o cabeça de raça, a matriz reprodutora, o protótipo, aquele, né, que replicaria pessoas semelhantes a si. Ele foi feito parecido com Deus. Por que Deus fez o primeiro parecido consigo? Havia uma lei na criação. Qual era a lei? Cada um reproduza conforme a sua espécie. Essa lei não se limitava a animais e vegetais, ela incluía o homem. Então, o primeiro homem, feito conforme a imagem de Deus, deveria reproduzir seres semelhantes a si. Uma vez que ele era a imagem de Deus, os seres que ele reproduziria a sua semelhança, conforme sua espécie, também seriam semelhantes a Deus. Nós precisamos entender isso como o propósito da criação. Efésios 1,4 diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então, Deus
queria uma humanidade, seres humanos parecidos consigo. Esse é o propósito da criação e isso não pode se perder de vista. Temos que partir daí. No entanto, quando Adão pecou, ele ainda está debaixo de uma lei. Cada um reproduza conforme a sua espécie. No entanto, em vez de reproduzir de acordo com aquilo que ele foi criado para ser, Adão passaria a reproduzir de acordo com aquilo que ele se tornou. Porque quando o pecado entrou, deformou o molde. E, a partir desse momento, Adão reproduziria não de acordo com o plano original, mas a partir de um molde danificado. Então, Adão é a porta de entrada para o pecado. A Bíblia diz, por meio dele entrou o pecado, através do pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. A pergunta é, como o pecado de um passou para todo mundo? Ele era a matriz reprodutora. Então, o que nós entendemos é que o pecado é comunicado ao ser humano por nascimento. Isso é um fundamento bíblico inquestionável, incontestável. No Salmos 51, no verso 5, Davi diz, eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Outro dia alguém falou, não, Davi está falando dele, não de todo mundo. Eu falei, pula para o Salmo 58, 3. Os ímpios se alienam desde a madre, desde que nascem, proferem mentiras. Então, o homem já nasce pecador. Isso é um fato. A Bíblia fala do pecado que habita em nós. Paulo vai repetir essa expressão várias vezes em Romanos 7. Ele vai falar em Romanos 8 da carne pecaminosa. Como que pode ter pecado na carne? Porque quando o pecado entrou lá na estrutura do primeiro ser humano e ele foi reproduzindo gente semelhante, obviamente, ele reproduziu de acordo com aquilo que ele se tornou. Isso é fato e precisa ser o ponto de partida. Se eu e você não compreendemos o que é que exatamente aconteceu lá no início, nós não vamos entender qual é a natureza da solução que Jesus está oferecendo. Por exemplo, Jesus diz lá no Evangelho de João, no capítulo 3, numa conversa com Nicodemos, a respeito de um assunto que já abordamos em outra aula, que é o novo nascimento. Qual a necessidade de nascer de novo? Jesus disse, se alguém não nascer de novo, ele não pode entrar no reino de Deus. No verso 3, Jesus diz, não pode ver, né? E no versículo 5, ele diz, se não nascer do Espírito, da água do Espírito, que é a definição de João 3,3, de nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Por que é que tem que nascer de novo? Por que é que o homem tem que nascer outra vez? Porque deu ruim no primeiro nascimento. Então é justamente o nascimento a porta de entrada para o pecado, não só o pecado como atos, como natureza na vida de todas as pessoas. Quando nós entendemos isso, né, compreendendo o que é que Deus queria com Adão, como criou, qual era o plano, mas o que foi a queda e o que ela fez, fica mais fácil compreender o que Cristo veio fazer e porque Paulo, em Romanos 5,14, diz que Adão prefigurava aquele que haveria de vir, que é uma referência a Cristo. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versos 3 e 4. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o apóstolo Paulo está falando que a lei não pode resolver o problema da humanidade. Aliás, em Romanos 6 e 7, ele vai dizer que a lei vem para comprovar que o homem é pecador, pecador por nascimento, logo por natureza, não consegue parar de pecar. O propósito da lei era muito mais trazer o diagnóstico, o problema do homem, do que oferecer a cura. A solução viria por meio de Jesus. Mas a lei foi dada simplesmente para mostrar ao homem que ele não podia mudar a sua própria sorte. Mas ela não podia aperfeiçoar, diz o livro de Hebreus. Ela não transformava. Então a Bíblia está dizendo o que a lei não podia fazer, que era transformar. Por que que ela não podia? A Bíblia diz por causa da fraqueza da carne. Qual a definição de fraqueza da carne? O texto continua e diz, Deus enviou seu Filho em semelhança. Jesus não vem com a mesma estrutura que nós, ele vem semelhante, parecido, em semelhança de carne pecaminosa. Carne pecaminosa é o que temos, não o que Cristo tinha. Ele é gerado, concebido de forma sobrenatural pelo Espírito Santo para que não tivesse a mácula do pecado. A Bíblia diz que ele nunca pecou, né? Então, isso é muito claro. Mas por que é que Jesus precisava de um corpo parecido com o meu e o seu, que é carne pecaminosa? Porque o texto está dizendo que assim Deus condenou o pecado na carne. Pergunta por que é que o pecado tinha que ser condenado na carne? Porque entrou, perpetuou-se por toda a humanidade através da carne e, portanto,
a obra final da redenção, que é o que estamos denominando de glorificação, precisa necessariamente terminar com a erradicação do pecado da carne. Ou seja, há uma linha narrativa que se segue de forma coerente, toda amarrada do início ao fim. E para entender isso, nós precisamos compreender um pouco melhor o que aconteceu com Adão e o que Jesus veio fazer. Então, em 1 Coríntios, no capítulo 15, nós lemos o seguinte a partir do verso 45. Eu vou ler do 45 até o 49, verso por verso aqui. 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Tradução que eu estou usando diz ser vivente. As mais antigas, as mais clássicas, dizem alma vivente. Eu lembro da primeira vez que eu prestei atenção nesse texto para valer. Eu tinha uns 15 anos de idade, se tiver errado, 16. Foi a partir dos 15, quando fui cheio do Espírito, que comecei a estudar a Bíblia com dedicação. Eu lembro que um dia eu estou lendo esse texto, de repente eu falo, peraí, tem outro Adão? Além do marido da Eva, lá do Éden? Que último Adão é esse? Naquela época não tinha Google, né? Eu parei a leitura, deixei a Bíblia aberta na mesa e fui conversar com meu pai, que era a maior referência de estudo bíblico que eu conhecia e a fonte que eu tinha acesso. Eu falei, pai, tem outro Adão, além daquele primeiro, o marido da Eva, lá do Éden? Meu pai dificilmente respondia uma pergunta sem fazer outra. Ele disse, está perguntando por quê? Eu falei, porque Paulo lá em 1 Coríntios fala do primeiro e fala do último. Meu pai me interrompe e disse, se fala do último é porque tem outro. Aí eu senti as orelhas crescendo, falei, poxa, deixa eu elaborar melhor a pergunta. Quem é o outro? Que o primeiro eu sei quem é, mas nunca vi a Bíblia falar de outro Adão. Quem é esse outro Adão? E meu pai, que dificilmente dava alguma coisa muito pronta para a gente, já mastigada, ele sempre queria o exercício de nos fazer pensar e diz, volta a conversar com o texto, que a resposta está lá. Eu lembro de ter dito, pai, mas o senhor já sabe, volta a conversar com o texto. E aí eu voltei. Então eu voltei para esse texto. O primeiro Adão, marido da Eva, lá do Éden, se tornou um ser vivente. O último Adão, variável X, quem quer que seja, é espírito vivificante. De repente eu prestei atenção e falei, peraí, antes de eu saber quem é o Adão, temos pistas. Enquanto o primeiro é só um ser vivo, recebe a vida, o outro é um espírito vivificante, ele comunica. E eu percebi que Paulo está estabelecendo não só uma mera comparação, mas, obviamente, um contraste. E com isso eu já li diferente o verso seguinte, o 46. O que vem primeiro, ordem cronológica de aparecimento, não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. Então, além de falar da ordem, o primeiro Adão é natural, primeiro na ordem cronológica, o último que vem depois é espiritual. Além de falar da ordem cronológica, ele está dando novas características que são contraste. O primeiro é natural, o último é espiritual. 47. E diz o primeiro homem, lembra como ele foi feito? Formado do pó da terra, a Bíblia classifica que é terreno. O segundo homem é do céu. Então nós temos novo contraste, enquanto o primeiro é terreno, o último Adão é celestial. Mas no verso 47, ele nos dá uma pista de quem é o último Adão, quando chama de homem. Ele diz, o segundo homem é do céu. E foi nesse momento que eu falei, peraí, quem que também é homem, como o primeiro foi homem, mas em vez de ser natural, é espiritual, em vez de ser terreno, é celestial, em vez de ser um ser vivo que recebeu vida, uma criatura, é um ser que vivifica, que comunica a vida, criador. Só uma pessoa na Bíblia que cabe nessa descrição. João capítulo 1, verso 3, fala a respeito dele, o Senhor Jesus. Né? Tudo quanto foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. É o homem criador, ou melhor, o criador que se fez homem. E eu parei a leitura, fui falar para meu pai, está falando de Jesus, o último Adão é Jesus. Ele, como que diz? Estava lá o tempo todo. Mas o que me deixou na época bolado é que, para mim, depois de Satanás, o maior vilão da Bíblia era o Adão. Eu falei, mas está comparando Jesus com o miserável do Adão? Né? Por quê? Meu pai disse, vá conversar com o texto. Mas, pai, vá conversar com o texto. E aí eu volto. Verso 48, né? Vamos continuar onde paramos. A Bíblia diz, como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. O que a Bíblia está dizendo? Por que os demais são parecidos com o primeiro? Porque ele era uma matriz reprodutora, ele era o protótipo. A partir dele se derivaria todas as demais réplicas que seriam semelhantes ao primeiro. É por isso que o pecado de um se tornou o pecado de todos, porque ele é a matriz que reproduziu exatamente de acordo com o que é. Então o texto diz, como foi o homem terreno, assim também são os demais, são feitos do pó da terra. Mas olha o contraste agora.
E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. Contraste no sentido de destino, porque o que nós temos aqui agora é comparação, mas a comparação não de feito, porque o primeiro errou, comparação de propósito. O que é que Jesus veio fazer? Aqui nós precisamos entender a essência, a natureza da obra da salvação. Jesus não veio apenas perdoar os pecados da linhagem do primeiro Adão. Ele vem para ser um novo cabeça de raça. Ele vem para formar uma nova linhagem na terra. E é aqui que nós precisamos entender o cerne da obra de salvação, que é o quê? É a manifestação da imagem de Jesus em nós. Olha o verso 49. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. A Bíblia diz, assim como é o homem celestial, também são os demais celestiais. Ou seja, o primeiro gerou seres semelhantes a si. O segundo, ou último Adão, vem gerar seres semelhantes a si. Esse é o cerne do Evangelho. Romanos 8:29, aos que dantes conheceu, também os predestinou para que fossem conformes à imagem de seu Filho Jesus. 1 de João 2:6, quem diz estar nele deve andar como ele andou. 1 de Pedro 2:21, ele nos deixou exemplo para que a gente siga as suas pegadas. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Filipenses 2:5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Efésios 4:13, até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito, Cristo Jesus. 2 Coríntios 3:18, o Espírito nos transforma de glória em glória, no quê? Na imagem do Senhor Jesus. O cerne do Evangelho é a transformação na imagem de Jesus. É por isso que não podemos aceitar uma mensagem de uma graça barata, que diz que o homem só foi perdoado para viver como o pecador que era, porque Cristo não veio apenas nos perdoar de pecados, ele vem viabilizar o cumprimento do plano original de Deus. Homens e mulheres nessa terra, parecidos com Deus. O Deus que cria o homem, o Deus santo sem pecado, cria o homem parecido consigo, com o desejo de que seja, de fato, a reprodução de quem ele é. Isso foi comprometido. Mas não é porque o primeiro Adão sabotou o plano de Deus que o plano foi abortado. Por que Cristo vem? Para cumprir o propósito que o primeiro nunca cumpriu. E eu e você precisamos, de fato, entender a extensão dessa obra de salvação. Nesse momento, ele nos oferece o perdão de toda a culpa, né? Já falamos sobre a justificação, a reconciliação com Deus. Agora, o que eu e você precisamos entender é porque essa carne, chamada de pecaminosa, precisa de transformação. No primeiro nascimento, trouxemos a natureza do pecado. No novo nascimento, recebemos no nosso espírito uma nova natureza. E por ela podemos subjugar a velha natureza. Esse é o processo de santificação do domínio próprio. Mas o clímax da redenção, ele se dará quando? Quando nosso Senhor Jesus voltar para terminar aquilo que começou. Então, eu citei antes Filipenses 3, que a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, a Bíblia diz, o qual há de transformar o corpo da nossa humilhação. Então, o pecado entra pela carne, perpetua-se em toda a humanidade por meio da carne. Na primeira vinda, Jesus vem em carne, e esse é um dos mistérios da redenção. Paulo escreve a Timóteo, diz, manifestado na carne. Né? Hebreus 10:10 fala do sacrifício do corpo de Jesus. A gente tem lá na ceia dois elementos simbólicos, o fruto da vide, que representa o sangue de Cristo, e o pão, que representa o corpo. A gente já quase não fala do sangue, mas nada sobre o corpo. Qual o mistério de Cristo ter se tornado homem, ter se feito carne para realizar essa obra? Em 1 de João 4, isso é tão sério, que o apóstolo João diz, amados, provem os espíritos para ver se eles vêm de Deus, não dêem crédito a qualquer espírito. Como que prova? Ele diz, qualquer espírito que não reconhece que Jesus vem em carne não é de Deus. Que obra tão poderosa é essa que um demônio não consegue reconhecer ou admitir que Jesus vem em carne? Olha para as seitas. Elas vão chamar Cristo de um espírito iluminado, mas não de um Deus encarnado. Porque onde existe ação de espírito maligno, não há reconhecimento da manifestação de Jesus em carne. Porque esse é o cerne da mais esmagadora vitória que Deus realizou sobre o reino das trevas. Jesus em carne, na primeira vinda, condenar o pecado na mesma carne por meio da qual ele entrou e se perpetuou. Mas na segunda vinda, Jesus vem para transformar a carne. É quando essa natureza pecaminosa, que hoje temos que subjugá-la pela santificação, pelo domínio próprio, pela mortificação, é quando ela será definitivamente removida, então a obra completa da glorificação acontecerá. Quando a Bíblia fala de um corpo de humilhação, não está falando apenas de fraqueza física, sujeição à enfermidade, está falando dessa inclinação ao pecado.
mas a humilhação cederá à glória, porque a natureza pecaminosa será definitivamente erradicada e o corpo plenamente transformado. Essa é a redenção do corpo, mencionada em Romanos no capítulo 8, no verso 23, que acontecerá na vinda de Jesus. O apóstolo Paulo explica um pouco melhor a ordem desses eventos em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Ele começa no verso 13, dizendo para os irmãos, olha, eu não quero que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, leia-se que morreram, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Vou repetir, na aula 23, já falamos da ressurreição dos mortos como um dos rudimentos, dos princípios elementares da doutrina de Cristo. E a Bíblia está dizendo que isso vai acontecer na vinda de Jesus. Verso 15 de 1 Tessalonicenses 4, vou ler agora do 15 ao 18. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. O que é preceder é vir antes. Os que dormem primeiro, nós depois, e não o contrário. 16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Agora a pergunta é, esse evento da vinda de Jesus mudando o nosso corpo, como diz Filipenses 3, 20, 21, 1 Tessalonicenses 4, aqui de 13 a 18, está desconectado do desfecho da obra da redenção? É claro que não. E agora eu quero voltar em 1 Coríntios 15. Eu li antes do verso 45 até o 49. No 49 que a gente parou foi exatamente onde diz, assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Agora, vamos continuar 50. Com isso quero dizer, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Por que é que Paulo está dizendo que carne e sangue, essa nossa estrutura de corpo que tem que ser transformado, não herda o reino de Deus? Porque nela está a corrupção, e a corrupção não herda a incorrupção do reino de Deus. A lógica está muito clara. 51. Eis que vou lhes revelar um mistério, nem todos dormiremos, sinônimo de morte, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, presuma-se os que estarão vivos na época, seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Deus seja louvado. É aí que Paulo vai dizer no verso seguinte, 55, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Mas olha o verso 57, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui não é vitória sobre uma circunstância difícil, é a vitória plena sobre o pecado, é a conclusão da obra da redenção. No mesmo capítulo 15 de 1 Coríntios 15, que aliás é o capítulo da ressurreição, que está destacando a importância, né, de que o Senhor Jesus, que ressuscitou, também vai nos ressuscitar, porque isso, como falei e repito, é rudimento da doutrina de Cristo. A Bíblia nos mostra que o último inimigo, verso 26, a ser destruído é a morte.
Então, o que é que acontece lá no início? Romanos 5,12 diz, por meio de um só homem entra o pecado no mundo. Através do pecado, a locomotiva, o que é que entra a reboque? Qual vagão? A morte. A Bíblia diz, o pecado e a morte passam a todos os homens. A morte, a mortalidade entra com o pecado, com a corrupção do pecado. Quando 1 Coríntios 15 está dizendo aqui que o corpo corruptível será transformado em incorruptível, o pecado está sendo tirado, a Bíblia diz que o que é mortal também vai passar a experimentar imortalidade, ou seja, a morte que entrou com o pecado sairá quando a natureza pecaminosa for erradicada. Nesse momento, os que já morreram no Senhor serão ressuscitados. Nós, os vivos, não precederemos. Na sequência, nós passaremos por uma transformação com os corpos vivos, e aí, junto com o grupo ressuscitado, com corpo novo, glorificado, nós, os vivos, transformados em vida, também glorificado, todos subiremos ao encontro do Senhor nos ares. A vida de Cristo é o desfecho de toda a obra da redenção. E o advento final na vinda de Cristo não é apenas a ressurreição dos mortos, mas também a transformação do corpo dos vivos. Seja o morto que está ressuscitando com o corpo que será glorificado, ou o vivo que receberá a mesma glória no corpo, todos nós estaremos sendo plenamente libertos, não só do pecado, mas da morte que entrou com ele. Então, semelhantes ao Senhor, viveremos o estado eterno e a plena comunhão com ele. Nessa ocasião, a plenitude da imagem de Cristo poderá ser reproduzida em nós. Enquanto vamos sendo de glória em glória, num crescente progressivo, só nessa ocasião da glorificação, experimentaremos a plena transformação. Eu não sei você, eu fico empolgado com essa gloriosa salvação e como todas as coisas se amarram ao longo das Escrituras e Deus tem uma solução plena e completa para todos nós. Bendito seja o nosso grande Redentor.